Em novembro de 1998, a Sega fabricava e lançava o seu mais novo e último videogame, o Sega Dreamcast, que foi também o primeiro videogame da sexta geração de console, precedendo o PlayStation 2, o GameCube e o Xbox clássico. 2 anos após o seu lançamento, em novembro do ano 2000, um jogo foi lançado tanto para o console quanto para outras plataformas, com o gênero de jogo plataforma 3D. Um estilo de jogo muito famoso que até rendeu muitos títulos populares que você deve conhecer, como Mario 64, Banjo-Kazooie, Crash Bandicoot, Spyro, Croc e muitos outros. Tanto que o Sonic, ou até então o rosto da Sega, havia recebido 2 jogos nesse mesmo gênero, o Sonic Adventure 1 e 2. Mas qual é esse jogo dos anos 2000 afinal? Ele é o Call the Kangaroo. Um canguru que usa luvas de boxe e sai em uma jornada à busca de seu pai que foi sequestrado por uma força maligna. Porém não é desse jogo que eu falarei, e sim do seu sucessor, o qual eu mais joguei. O Call the Kangaroo Round 2. O segundo jogo foi lançado em 2003 para as plataformas PlayStation 2, Xbox, GameCube e PC, como também recebeu uma versão para PSP com conteúdo a mais. Esse jogo continua as aventuras de Cal, que agora enfrentará outros problemas. Na trama, o protagonista e seus amigos foram capturados pelo caçador, que segue com a ajuda de alguns companheiros malignos. Logo, Parrot liberta Cal, que consegue fugir do barco que estava, onde se encontra em uma pequena doca local, cujo ele precisará entrar em fases e conseguir 3.000 moedas para subornar o capanga que lhe pede essa quantia, e assim deixá-lo passar pelo portão que protege para que Cal continue sua aventura. E depois disso, você começa a história do jogo. Um ponto muito bom de se começar a falar sobre o jogo é a mudança no visual do personagem. Aqui eles adicionaram um shorts e um tênis ao Cal, que deixou ele bem legal. Fora que ele também se move de forma diferente do primeiro jogo, e ainda recebeu algumas animações a mais, até mesmo animações de quando você demora para se mover. Sabe, aquelas animações que os personagens fazem quando esperam você voltar a jogar. E aqui ele tem uma variedade delas, inclusive uma que ele dorme, de olho aberto. É, tenso. Não só isso, mas o combate aqui também tem mudado. Agora ele tem outras animações e ainda possui novos ataques que são liberados ao longo do jogo. Falando sobre os gráficos, como deu pra ver, melhoraram muito desde o primeiro jogo, deixando o jogo muito mais bonito, liso e menos poligonal. Tudo bem que essa é a versão da Steam, mas ainda assim não deixa de ser bons gráficos. Já as fases do jogo, cada uma se passa em algum lugar diferente, ou com um tema diferente. Algumas sendo em florestas, ilhas tropicais, lugares frios e até fases debaixo d'água. E cada um com o seu tipo de inimigo. Por exemplo, nas primeiras que se passam em florestas, os tipos de inimigos que você vai encontrar são inimigos como abelhas, porco-espinhos, pedras espinhosas e até esse velho que te acerta com esse maldito martelo. Mas se tem uma coisa no qual eu adoro nas fases desse jogo, são como algumas delas possuem eventos que mudam a gameplay. Como na segunda fase, onde nós se vimos em perigo em ter que correr de um urso. Inclusive aqui é o único momento em que o Cal corre que nem um canguru. Ou em outra que você tem que esquiar e até mesmo pode fazer manobras. E também é perseguido. Em uma, você aposta uma corrida de barco contra alguns capangas. Em outra, você tem que tomar cuidado para não explodir os mísseis que você teleguia para poder salvar uma tartaruga. São muitos eventos que ocorrem durante o jogo, que nos fazem ficar mais interessados a ele, tornando assim o jogo muito mais divertido. Em relação às músicas, não tem muito a comentar. São divertidas e bobas, mas nada marcantes como Bomb ou Bomb Battlefield do Mario 64. Porém, quando uma cena de ação começa, a música fica mais agitada e rápida conforme a cena. Sendo assim um detalhe bem legal. Agora um dos mais importantes, os chefes. No total são 5, porém cada um tem seu jeito de derrotar. Como o primeiro, que você derrota ele abaixando a plataforma que ele está, para que assim você jogue bumerangues neles e assim o escudo do chefe vai acabar temporariamente. O povo das fases aquáticas, onde você precisa controlar o míssil com o maior cuidado possível para que acerte as partes de baixo dele, assim dando bastante dano ao chefe. A maneira de como cada chefe é derrotado foi bem inteligente dos criadores e desenvolvedores do jogo. São ideias totalmente diferentes que eu acho até muito bom, já que não são tão repetitivas. Mas mesmo assim, os chefes são fáceis, o que não traz uma certa dificuldade durante o jogo, principalmente o último chefe, mas eu prefiro que você descubra o porquê. Mas eu havia citado que o jogo ganhou uma versão para PSP com conteúdo a mais. E esse conteúdo são algumas fases extras, com novas mecânicas de gameplay e inimigos novos. Tanto que uma delas possui o chefe. E esse chefe é uma bruxa, que também é fácil de derrotar. Porém esse chefe apenas existe nessa versão, o que torna todo esse conteúdo raro. Não sei se foi exagero, porém até gosto de que tenham adicionado ao jogo os minigames. Minigames esses que apenas estão ali para passar o tempo.
Em um deles você precisa seguir as setas e repetir os movimentos. Em outro você controla 2 castores que precisam derrubar a árvore para que o Cal passe. Em outro você aposta uma corrida com o mesmo sistema de gameplay do anterior. Em alguns, você atira em objetos para ganhar pontos e ver o máximo de pontos que você consegue alcançar. E existem mais, porém nenhum deles contribui à história do jogo ou até adiciona algo para o jogador. Então eles apenas estão lá para você passar o tempo, mesmo que para liberar eles você tem que jogar o jogo e pegar todos os cristais roxos, já que esses minijogos alguns acabam sendo bem caros. O segundo jogo de Cal é um dos melhores plataformas que eu joguei nos últimos anos. Ele é divertido e inovador para a época, tendo muitas coisas que outros jogos não tiveram, inclusive o primeiro jogo. Esse jogo deveria ser bem reconhecido, uma pena que não foi, mas mesmo assim ele recebeu mais jogos, tornando ele uma espécie de saga. E quem sabe eu não fale dos outros jogos em algum momento. A minha nota final para Call of Kangaroo Round 2 é 8/10. O jogo me surpreendeu em um nível que me fez ainda mais gostar desse gênero, bem inovador para a época dele e ainda por cima muito divertido, coisa que eu não esperava desse jogo tão simples, e sinto que ele possa te surpreender também. Lembrando que o jogo está disponível na Steam e na Epic Games. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e lembrando que isso não é uma propaganda, é apenas eu fazendo uma review do jogo. E é isso. Muito obrigado e até mais.